Ana e o meu sinal é o L passando na divisão do cabelo. O que a gente vai conversar hoje, né? Esse serzinho se agitando aqui atrás é o Mambo, o meu cão guia. Por isso que eu até optei por já estar em cima do palco, porque como é uma rotina diferente, ele já estaria bem acomodado. Mas não se preocupem que daqui a pouco ele se aquieta, ele só quer ver vocês, tá? Então, esse título é bem grande, né? Até comentei com a Fábio que até eu terminar de ler o título ia acabar o horário da palestra. O que a gente vai conversar hoje à tarde, né? Primeiramente, por que escolhi aspectos pedagógicos? Porque a Cris, ao fazer o convite, comunicou que a maioria do público-alvo de hoje seria professores, acadêmicos de licenciatura, pessoas envolvidas com o ramo da educação. Então a gente vai se focar mais na parte pedagógica, mas também no final vamos dar um caráter pessoal e social para essa pessoa com deficiência visual. E aí, a primeira coisa que a gente precisa sair daqui hoje é sabendo a terminologia. Eu sou uma pessoa um pouco chata com isso. Então, eu gostaria de verdade que vocês, talvez eu fale por 1h, 1h15, vocês não absorvam nada. Mas essa primeira parte precisa ser absorvida. A gente precisa tratar na terminologia correta. Quem são as pessoas com deficiência? Com deficiência. Lá na minha escola, eu tenho um aluno com deficiência. Então, quando a gente for fazer a avaliação discursiva dele, quando a gente for fazer algum relato, qualquer forma de parecer, a gente precisa registrar a nomenclatura correta. Eu não tenho um aluno com necessidades especiais. Eu não tenho um aluno portador de deficiência. Sabem por quê, gente? Sabe por que não é portador de deficiência? Alguém tem ideia? Porque se eu portasse a minha cegueira, eu juro que eu tinha deixado ela lá em casa. Eu tinha trazido. Pra que eu ia trazer ela? Pra que a Fábio ia trazer a surdez dela? Não precisa. Se eu pudesse portar ela como eu porto a minha carteira, por exemplo, eu tinha deixado ela em casa. Então é a pessoa com deficiência. E por que primeiro? Qual é o primeiro termo desse conceito? Pessoa. É a pessoa. Primeiro vem a pessoa, depois vai vir a deficiência. Então eu sou a Luana, eu tenho esse breve currículo que a Kelly, né? Que a Kelly leu. Eu tenho um cão guia, eu tenho vários aspectos da minha vida e também tenho cegueira, né? Um de todos os meus das minhas características é a cegueira. Então quem é essa pessoa? Aí a gente vai trabalhar com um conceito. E enquanto professores, enquanto profissionais da educação, a gente precisa saber dos conceitos e precisa justificar lá para o meu diretor, lá para o meu coordenador pedagógico, por que tem que mudar o termo, por que ele não pode escrever portador, por que ele não pode escrever aluno deficiente. Porque a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi lançada lá em 2006, vejam, há 10 anos, e a gente ainda usa o termo errado. Há 10 anos atrás foi lançado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Brasil promulgou em caráter de emenda constitucional, isso em 2009. Então a gente tem como lei soberana, é uma emenda da Constituição Federal. Então é a coisa que mais vale, a legislação que mais vale no nosso país. E aí lá conceitua o que é pessoa com deficiência, que a gente tem aqui nesse slide. Só para vocês não ficarem com medo, acharem que eu sou bruxa ou qualquer coisa do tipo, eu decorei, tá? Não é que eu vou virar para lá e ler, mas é porque como eu já enxerguei, eu me movimento muito e viro, e a Cris me explicou que o telão tá ali, então eu faço toda essa movimentação. Então eu vou virar para lá e vou dizer que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo.
Não é o pé que eu quebrei e fiquei 2 meses afastada. É de longo prazo. De natureza física do corpo. Mental, processos da mente. Por exemplo, autismo. Intelectual, que são distintos, gente. Deficiência mental são um tipo, deficiência intelectual são outros aspectos. E sensorial. A minha deficiência é sensorial, porque ela é um dos sentidos. Qual? A deficiência da Fábia é sensorial, porque ela também é outro sentido, a audição. Então, impedimentos de longo prazo dessas naturezas, eles só vão tornar essa pessoa com deficiência quando esses impedimentos interagindo com diversas barreiras. E aí a gente tem inúmeras barreiras. A gente tem a física, a arquitetônica, que, por exemplo, se resume a rampa que a gente tem ali, naquele canto. A gente tem a barreira de comunicação, que nesse seminário está sendo aniquilada porque as pessoas surdas estão contando com a interpretação e tradução em Libras. E a gente tem a principal das barreiras, que é a mais difícil, que é a atitudinal. Então, quando esses impedimentos, interagindo com uma dessas barreiras, obstruem a participação dessa pessoa de forma plena e efetiva na sociedade, não deixam ela em igualdade de condição com as outras pessoas. O que tudo isso quer dizer? Que a deficiência não é mais da pessoa. A culpa não é minha. Deus não me castigou e eu vim cega. Não é minha culpa. Não fui eu que pequei, nem os meus pais. Isso é uma condição. Então o problema não está mais em mim. A minha deficiência só existe porque a sociedade põe barreiras. Quando todas as barreiras forem aniquiladas, a gente não vai mais ter pessoas com deficiência. Quando todo o Brasil entender que possui 2 línguas, português e Libras, e todo mundo for fluente nessas 2 línguas, a gente não vai mais ter barreira de comunicação com as pessoas surdas. Aí a deficiência não vai mais existir. Então a deficiência só existe, as pessoas só têm deficiência porque existem as barreiras. E aí a, entre aspas, culpa é transferida para a sociedade e não mais para essa pessoa. Como se via antigamente no modelo médico, tá? E aí a gente vai partir para o olhar da nossa conversa de hoje, que são as pessoas com a deficiência visual. Quem são essas pessoas? Só para vocês, só para ilustrar um pouquinho essa questão de que a deficiência só existe quando se tem a barreira, nesse momento, alguém percebeu alguma coisa diferente quando eu mudei o slide? Exceto as pessoas surdas. Um som. Por que será que eu botei isso? Para eu ter certeza que mudou. Nesse momento, eu estou aqui, a Cris e a Vere me deram toda a noção do espaço, eu estou com toda a aparelhagem que eu preciso, eu tenho total domínio do conteúdo que a gente vai trabalhar. Nesse momento, aonde está a minha deficiência? Em nenhum lugar. Nesse momento, porque eu estou em igualdade de condições. Da mesma forma, a Fábio estava em igualdade de condições antes, porque ela tinha a barreira comunicacional aniquilada, porque existia a intérprete que fazia a ponte, né? E aí, quem são essas pessoas agora com deficiência visual? E aí, na legislação, que é importante nós, enquanto professores, sabermos, porque a gente vai receber esse aluno com um laudo oftalmológico e a gente precisa saber ler isso, tá? Para não mandar simplesmente um aluno lá só com miopia, mandar ele pro OE, porque a gente, enquanto coordenação pedagógica, secretária dessa escola, precisa saber. O
decreto 5296, lá no artigo 5, ele conceitua. A deficiência visual, ela é dividida em duas classes. A cegueira e a baixa visão. Eu sou uma pessoa cega. Então, para o decreto 5296, a pessoa cega é aquela que enxerga do seu melhor olho. Então, é o melhor deles. Após o tratamento oftalmológico, então eu passei por um processo de tratamento, fiz cirurgia se necessário, utilizei colírio se necessário, e após o tratamento, a correção ótica, então usou óculos se necessário, usou lente de contato, após isso, a visão dela ainda é de 0,05. Isso é muito pouco. Mas por que não é só zero? Por que a pessoa cega não diz que é só zero a visão dela? Porque a pessoa que tem uma percepção luminosa, vultos, claridade, ela ainda pode ser considerada cega. E aí a pessoa com baixa visão, ela vai ter essa visão da mesma forma. Após o tratamento oftalmológico, após a correção ótica, ela vai ter essa visão entre 0,3 e 0,05 no melhor olho. Por que no melhor olho? Porque daí a visão monocular não é considerada pessoa com deficiência. Ah, mas eu não enxergo nada do olho esquerdo. Mas tem potencialidade acima desse percentual no olho direito. Então não tem deficiência visual. E o outro desculpem. E aí, a outra legislação que a gente tem veio desculpe, perdi o foco. Pela Organização Mundial de Saúde. E aí aqui a gente tem uma outra forma de classificar, não porque se classifica em cegueira e baixa visão da mesma forma, mas uma outra forma de medir isso. E aí a cegueira, ela vai ser tudo igual. Melhor olho, tratamento oftalmológico, correção ótica, abaixo, inferior de 20/200. Isso é uma escala. E o campo visual. Então aqui a gente traz a acuidade, que é o quanto se enxerga, o quanto de qualidade se tem de visão, discriminação de cores, reconhecimento das formas, né? O quanto de bom se enxerga inferior a 20/200 e o quanto de campo visual, o quanto para o lado, qual é a abrangência? Ela é menor que 20 graus para a pessoa cega. E para a pessoa com baixa visão, ele é inferior a 20/60 e esse campo visual vai de 20 a 50 graus. Essa escala de 20/200, isso são pés, porque é uma escala internacional. Nos Estados Unidos, uma das unidades de medidas muito utilizadas são os pés, né? Então, se a gente transformar em metros, a gente tem 6 metros a 60 metros. Então, eu estou falando de coisas grandes. Por exemplo, um carro vermelho. Uma pessoa que é ainda considerada cega, ela consegue ver esse carro a 6 metros. A pessoa normovisual, que é quem enxerga normalmente, vai ver o mesmo carro a 60 metros. E aí, da baixa visão, a gente transforma de 6 a 18. Então, essa pessoa com baixa visão vê a 6 metros, o que uma pessoa normovisual consegue ver a 18 metros.
Vocês só me dão um minuto que agora eu vou pegar aqui no netbook. E por que é importante a gente saber dessas classificações? Porque nós, especialmente professores do AEE, vão precisar exigir dessa família o laudo para essa criança, para esse estudante conseguir ser matriculado, para conseguir receber o tratamento. Lá em Blumenau a gente tem a dinâmica dos alunos passarem por triagem. As crianças com deficiência visual, a partir de já possuírem o laudo do oftalmo, já vão direto para a anamnese, não precisam passar pela triagem, porque legalmente, né, já foi feito a medição dessa acuidade visual e desse campo visual. E aí aqui a gente vai ver onde estão essas pessoas. Onde estão as pessoas com deficiência visual? E nós temos um número muito expressivo. 35,7 milhões de brasileiros têm deficiência visual, sejam cegos ou com baixa visão. Isso é mais de 18% da população, né? Então a gente tem aí um quadro de quase 1/5 da população. É muita gente. E onde é que elas estão? A grande maioria delas ainda está escondida. Por isso que, por exemplo, a gente ainda não vê com tanta incidência pessoas com deficiência visual nos cursos técnicos do IFSC, por exemplo, em cursos de graduação, porque o processo ainda está longo, né? A gente já tem bastante crianças com deficiência visual nas escolas, mas esse processo é longo e moroso. Então, vamos precisar ainda de alguns anos para que estejam de forma mais efetiva na sociedade. E quem traz esse dado é o IBGE, do censo que aconteceu em 2010, né? E aí, agora uma coisa importante para vocês é a definição pedagógica, né? Da diferença de um aluno com cegueira e de um aluno com baixa visão. Esse estudante com cegueira é aquele que vai ter a perda total da visão, que é o meu caso, por exemplo, não vejo nenhuma luz no fim do túnel, nada. E ele vai precisar do sistema Braille para se alfabetizar. Ele pode ter essa perda total, ele pode enxergar um pouquinho, claridade, vultos, mas ele não vai dar conta de ler com letras ampliadas, com recursos ópticos. Ele vai precisar efetivamente do Braille para desenvolver suas atividades de leitura e de escrita. Ou, se for, por exemplo, um adulto que perde a visão, né, ele pode não dar conta, por exemplo, por diabetes, é uma patologia que se perde a visão, mas se perde a sensibilidade tátil. Então, ele não dá conta de aprender o sistema Braille. Aí ele migra direto para as ferramentas de tecnologia, né? No caso, por exemplo, o computador com o leitor de telas, que é o recurso que eu estou usando aqui agora, porque eu não dei conta de decorar toda a apresentação. E aí, quem é o estudante com baixa visão? É aquele, né, tudo que a gente viu lá na questão legal. Vai ter o tratamento, blá, blá, blá. E aí, ele vai precisar de tipos ampliados, ou de recursos óticos, ou de recursos não óticos. Mas ele vai precisar de alguma forma de adaptação para ele dar conta desse processo de ensino-aprendizagem. Mesmo que essa adaptação seja simplesmente sentar próximo à janela para ter uma incidência maior de luz. Mas alguma forma de adaptação ele vai precisar. E aí, quem vai ser nosso parceiro nesse processo de entender o que ele precisa vão ser os professores do AEE, que vão fazer toda essa avaliação funcional da visão, ver que recursos esse aluno vai precisar, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí aqui eu trouxe uma frase do Louis Braille. Quem será que foi o Louis Braille? Eu só ouvi pelo amor de Deus.
cego que criou o Braille. Muito bom! Algumas pessoas acham que Braille foi tipo um nome que deram, tipo mesa, computador, Braille, né? Mas não, derivou do sobrenome dele. Louis Braille foi uma criança que ficou cega aos 5 anos, total. Com 3 anos ele perfurou o olho com uma ferramenta, deu infecção e daí com 5 anos ele estava cego total. Ele nasceu em Paris e aí ele foi para uma escola, um instituto de cegos e E aí em 1825 ele criou de forma efetiva o sistema Braille, que é o código de leitura e escrita tátil que as pessoas cegas utilizam. E é o que a gente utiliza até hoje, porque ele é muito lógico e muito eficiente para a percepção tátil. E o Louis Braille escreveu essa frase aí lá no diário dele em 1821, antes dele criar o sistema. E aí ele diz o seguinte: se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre as ideias e as doutrinas, eu vou ter que encontrar uma outra forma. E aí ele encontrou essa outra forma criando o Braille. E pra gente, professores, quais são essas outras formas lá na escola? Que outras formas, se os olhos do meu aluno, do meu estudante não permitem que ele utilize as mesmas ferramentas que os alunos normovisuais, que outras formas ele vai utilizar? E aí a gente vai ter que ter um processo de ensino-aprendizagem muito estimulado e especialmente usando os sentidos remanescentes. O que são remanescentes? O que ficou? Né? Quais são, de uma pessoa cega, quais são os sentidos que ficaram? A audição, o olfato, o paladar e o tato. E aí esse aluno vai usar esses 4 sentidos para fazer o papel de 5. Então a pessoa cega é top e ouve muito melhor que uma pessoa que enxerga normalmente? Eu tenho certeza que eu não ouço melhor que uma pessoa que tira de ouvido uma música no piano. Que a acuidade auditiva dele é muito mais eficiente que a minha. Então eu não ouço melhor porque eu não enxergo. Mas o que eu tenho que fazer? Usar esse sentido que sobrou, que ficou, para dar conta do que não está. E aí, uma coisa muito importante, que se esquecem, se esse aluno tem baixa visão, ou se ele mesmo é considerado cego, mas ele tem um resquício visual, a gente precisa potencializar, utilizar esse resíduo visual. Tem que utilizar. Não é para tratar uma pessoa com baixa visão como se ela fosse cega. Não é para negligenciar o resíduo que esse aluno cego tem de ver a entrada da porta através da luz, de ver o vulto de uma pessoa próxima. Não é para proibir ele de usar. Ele tem que usar. Tem que estimular ao máximo. E aí isso a gente vai... Por exemplo, os professores de educação física vão ter grandes desafios em ver de que forma essas potencialidades desse resíduo que sobrou pode ser usado. E aí aqui a gente vai fazer de uma forma bem rápida, porque, por exemplo, isso aqui é conteúdo para uma disciplina de um semestre, né? Então a gente vai passar bem rápido, bem até um pouco fraco demais, né, para quem não é muito conhecedor da área, mas pelo menos vocês estão vendo que existe. E aí a partir daqui vocês vão atrás para se aprofundarem nisso. Então, o que a gente tem de exemplo de recursos pedagógicos que nós podemos usar com esse aluno com deficiência visual lá no ensino regular? Aí o primeiro vão ser os recursos do estudante cego. Os estudantes cegos é mais tipo assim, é um pouquinho mais fácil porque digamos que é mais lógico.
né? Por exemplo, ele vai ler em braille, ele vai escrever em braille, ele vai utilizar o soroban para fazer os cálculos nas disciplinas de matemática, nas disciplinas de física. Para escrever, como ele escreve em braille, ele vai precisar da máquina ou então da reglete, né? As folhas que ele vai precisar, né, são caracterizadas como folhas com uma gramatura mais espessa, para o braille ter permanência, não se desfazer. E os materiais têm que ser adaptados, transcritos em braille e com imagens em alto relevo. Então é uma coisa mais fácil, entre aspas, da gente saber mais ou menos por onde ir para avaliar o que ele precisa, né? E aí, claro que vai ter todo um processo de ensino. Quem é que ensina o braille? É o professor lá do ensino regular? Não, é o professor do AE. As simbologias novas, esse meu estudante é cego e está lá no 8º ano. Aí o professor de física vai começar a trabalhar com símbolos, sinais braille que esse aluno não conhece. E aí por isso que tem que ter comunicação entre o professor de sala e o professor do AE, porque daí ele vai dizer, olha, professora, daqui a 2 semanas a gente vai começar a ver fórmulas com minuto e segundo. O aluno cego não pode escrever lá na folha dele minuto. Existe um símbolo para isso, né? Existe um símbolo para segundo. Então, o professor do AE, que trabalha a simbologia braille, que vai ensinar. Para esse aluno estar apropriado, para quando ele chegar na sala de aula, ele já dá conta dessa simbologia. É esse professor que vai ensinar como é que usa o soroban. Mas para isso ele tem que ser parceiro do professor da sala de aula, que vai chegar para ele e vai dizer, olha professor, daqui a 3 semanas a gente vai começar a potenciação. Então tem que falar, tem que ter essa conversa. E especialmente na adaptação do material. Porque o aluno cego, o aluno com baixa visão também, os alunos com deficiência visual, se eles têm ofertado a eles os recursos pedagógicos necessários, eles dão conta totalmente de seguir o processo de ensino-aprendizagem, né? Lá em Blumenau, não sei a dinâmica de Jaraguá, mas lá nós não ofertamos segundo o professor para aluno cego, por essa justificativa, de que a partir do momento que se tem material adaptado na data certa, de que se tem recursos para ele usar, se tem uma máquina na sala, se tem uma dinâmica que esse professor dita o conteúdo, se tem toda essa estrutura bem articulada e bem amarradinha, ele não precisa de um professor de apoio, que é o termo que a gente usa lá. Mas para isso tem que acontecer, né, gente? E na questão da adaptação de material, a nossa maior barreira está nos professores. Porque para eu mandar o material lá para o setor de produção, que é onde eu trabalho, por exemplo, adaptar em braille, transcrever, fazer as imagens em relevo, para eu mandar antes, para chegar na data certa, porque isso demora, eu tenho que ter o quê? Para eu conseguir mandar antes, o que eu tenho que ter? Planejamento. E é aí o calo. Porque os professores se batem nisso. Eles não têm, desculpa a generalização que eu vou usar aqui, mas a realidade que a gente vive lá, eles não têm esse planejamento. Né? Eles não sabem o que eles vão trabalhar daqui a 2 semanas. Eles não sabem que conteúdo vão passar daqui a 2 semanas. Eles não sabem o que vai cair, eles não têm a prova pronta 10 dias antes. E aí é a nossa dificuldade, porque demora a produzir material, né? A gente tem que
digitalizar, tem que limpar esse texto, tem que fazer todas as adaptações para o programa Braille Fácil. São normas que são seguidas pela grafia Braille. A gente tem que seguir, mandar imprimir, fazer revisão, arrumar o que for preciso, mandar imprimir a versão final, transcrever em tinta, porque lá nós temos esse sistema de passar para tinta tudo que está em Braille para esse professor, mesmo que ele desconhece o Braille, mas para ele ter autonomia de interagir com esse aluno. Então isso demora. Não é de hoje à tarde para amanhã de manhã que a gente consegue fazer um capítulo de um livro. Recurso dos alunos com baixa visão? Sim. Ah, tá. Obrigada. Pensei que eu já tinha me perdido. E aí, os estudantes com baixa visão? É um pouco mais complexo, porque a baixa visão ela é muito oscilante, né? Não é todo mundo que é baixa visão que usa as mesmas coisas. As patologias são diferentes. Catarata deixa tudo fosco. Glaucoma tira toda a visão periférica. Por exemplo, retinose pigmentar dá manchas pela visão. Então não são os mesmos recursos. E aí a gente precisa de profissionais que saibam trabalhar, avaliar esse aluno para descobrir o que potencializa o uso da visão dele. E aí o professor do AI vai fazer a avaliação funcional, vai ver que recursos não óticos ele consegue usar, ele pode usar ou melhora a capacidade dele, e o profissional da saúde, seja o oftalmologista, o optometrista, ele vai avaliar que recursos óticos esse aluno vai poder usar. Então, os recursos óticos que remete a gente a coisas com lente, né? Temos as lupas que são para longe, telescópio, né? Alguns recursos para a gente ver longe, ver no quadro, ver a projeção de slide, ver o filme na TV, né? E recursos para perto. Óculos de diferentes formas. Tem tipos diferentes de lupa, tem lupa com luz, lupa sem luz, tem lupa na prancha, tem lente esferoprismática no óculos, tem inúmeros, que não cabe a gente falar aqui no momento. Mas é importante vocês saberem que esse aluno com baixa visão pode chegar lá na sala usando esses recursos. E para quem já passou por essa fase de baixa visão na adolescência, passa por uma fase bem difícil, que é a vergonha. Porque geralmente são recursos estrambólicos. E aí a gente tem que saber lidar com isso. Com esse uso desses recursos. E aí, vale também ao professor do AE incentivar, mostrar a esse aluno o quanto isso qualifica, o quanto isso torna ele mais independente. E aí, claro, com a ajuda da família, né, gente? Porque a família não foge desse processo, mesmo que ele seja de ensino e aprendizado. E alguns exemplos só de recursos não óticos. Então, tudo aquilo que não é com lente, né? Por exemplo, o lápis 6B, aquele lápis de desenho, ou pode ser o 4B, ou pode ser um lápis de grafite normal. Então, vai depender do quanto essa pessoa com baixa visão enxerga. O caderno pode ser com a pauta ampliada e enegrecida. Às vezes não precisa que ela seja ampliada, que ela seja só mais escura. Às vezes, eu já tive um aluno lá no SAED que a gente fez inúmeros testes até a gente descobrir que o que ele dava conta de usar era um caderno com a folha preta e a linha branca. Ali qualificava a visão dele. E é nisso, aí agora falando com os professores de AE, que a gente tem que tentar. Com os alunos com baixa visão, nós temos que ser detetives, investigar ao máximo. Não é na primeira tentativa, usando um caderno com pauta preta, por exemplo, e ele não consegue ler, ele não consegue escrever, ele escreve torto, não segue a linha, que eu já vou desistir e vou passar ele para o Braille.
Eu preciso tentar encontrar que recurso ele consegue usar essa visão. Tem que potencializar essa visão. A caneta pode ser com ponta porosa ou não, né? Pode ser apenas uma Bic com azul bem forte, livre de qualquer propaganda. Tipos ampliados, né? Tipos de letras, né? Letras ampliadas. Aí a gente vai ter que investigar que fonte. Verdana, Arial, Times New Roman, qual? 14, 16, 24? Qual o tamanho? Precisa estar negrito? A folha precisa ser fosca ou pode ser na ofício comum que tem um certo brilho? Tem que ser na folha amarela? E aí tudo isso investigando. E por isso que esse aluno tem que ir para o AE desde pequenininho. Para ele já conseguir entrar nesse processo de ensino-aprendizagem com uma qualidade melhor. E também ter a consciência de que ao longo dessa vida, essa visão pode ir diminuindo, pode ir oscilando, e aí os recursos vão sendo mudados. O plano inclinado, né, que é um material que a gente põe sobre a mesa e permite que o aluno fique numa postura mais confortável, né, que ele não fique com a cabeça lá embaixo, que isso faz mal, dói a coluna, machuca. Não é porque ele senta feio, não é com esse olhar. Não é com o olhar de sentar errado ou não, mas com o olhar de que ele esteja numa postura confortável, que ele consiga ficar 4 horas na sala de aula de uma forma tranquila, que não prejudique mais ainda outras partes do corpo. O tiposcópio é um guia de leitura, né, que tampa as partes sem escrita. E o acetato amarelo também é um recurso usado. O acetato ele é aquele material que a gente imprime em raio-x. Então, aquele material na cor amarela, colocada sobre a escrita, ele diminui a incidência de luz. Então, esses foram alguns exemplos de recursos pedagógicos que a gente tem. Nós temos muito mais coisas, mas a gente não tem tempo de falar aqui sobre isso. E aí, dando um salto quântico no nosso estudo de hoje à tarde, né, a gente passa lá dos recursos pedagógicos para os recursos tecnológicos também de uma forma bem rápida. E aí, eu gosto muito dessa frase do Radabauge, que ele diz o seguinte: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. E para as pessoas com deficiência, ela torna as coisas possíveis. Aqui está o exemplo disso. O meu netbook, o fonezinho de ouvido, né? Uma pessoa não muito observadora poderia nem ter visto o fone ainda, né? E é assim que eu estou conseguindo seguir, porque eu vou mexendo, eu estou com o leitor de telas ligado e eu vou lendo tudo que eu tenho aqui e o que eu tenho projetado lá. E na escola, a gente também vai usar as tecnologias assistivas com o nosso aluno, né? Por exemplo, para os estudantes que são cegos, são os leitores de tela. Lá na sala de informática, ou então na própria sala de aula comum, se ele já está, por exemplo, no ensino médio, né, já dá conta de utilizar um notebook nas disciplinas que não são exatas. E aí, de exemplos de leitores de tela, a gente tem o NVDA, o JAWS, o Virtual Visio e o sistema operacional dos Vox. O NVDA e o sistema dos Vox estão em negrito, certo? Porque eu gostaria de destacar para vocês que esses dois são gratuitos. Então, não tem desculpa. Não tem mais porque o aluno cego nas aulas de informática ficar em dupla com o colega. Ele tem um recurso. E a gente tem que ir atrás para descobrir como é que usa, para incentivar ele a usar. E aí o professor de AE também entra aqui, ensinando ele. Também cabe, também é competência do AE, ensinar a utilizar os leitores de tela.
É quase um alquimista, professor Jair, né? Então, o que são esses leitores de tela? Eles decodificam tudo que é informação escrita, não imagem. E a gente precisa saber disso para, na hora de construir o que vai ser utilizado lá na sala de informática. Então, é tudo que é escrito, ele reproduz essas informações em som, através da voz sintetizada, e o usuário, o estudante, escuta, né? Então, eu não posso pegar uma imagem, está escrito um texto, mas é uma imagem. Está em JPG, está em qualquer outro formato de imagem. Ele não vai ler, ele só vai ler textos. E aí, eles, né, só para a gente ilustrar um pouquinho, eles permitem a utilização de todo o computador, né, de todas as ferramentas possíveis. Por exemplo, um usuário do sistema Windows, né, vai poder utilizar as ferramentas do Office, Word, PowerPoint, vai poder utilizar qualquer tipo de browser, de navegador de internet, de aplicativo de música, né? Então, é possível trabalhar com pastas, com arquivo, com e-mails, né? Então, acesso à internet, ele possibilita tudo isso. Mas a gente precisa saber usar. Então, para os estudantes com baixa visão, a gente vai ter os ampliadores de tela, né? Que eles podem precisar ou não. Às vezes, utilizando o recurso óptico bem próximo à tela do computador, já dá conta. Às vezes precisa do ampliador. Então, tudo isso, mais uma vez, faz parte lá daquela investigação. Um nome bem conhecido de ampliador de tela é o Magic. E tem pessoas com baixa visão que a própria lupa do Windows já dá conta, né? Mudar a configuração lá, para mudar o layout, para ser as barras de ferramenta tudo preta, com a escrita em branco, mudar a forma de arrastar o mouse. Às vezes só mexendo assim no layout lá do sistema operacional mesmo já dá conta. E o próprio DOSBox também tem um sistema de ampliador de telas. Menos utilizado, mas também existe, né? Que é gratuita. E aí, isso aqui é importante vocês saberem, né? Quem tiver criança cega congênita lá na escola. O que é a criança que é cega congênita? Vocês falam muito baixo. Que nasceu. A criança que nasceu. Então, a cegueira, ela pode ser congênita ou ela pode ser adventícia. Ela veio depois, por um acidente, ou por uma doença que se manifestou depois, ou por uma doença que não é ocular, por exemplo, a diabetes, né? Um tumor cerebral, né? São coisas que vêm depois. E é importante a gente, enquanto professores, saberem se a gente tem uma criança cega congênita lá na nossa sala de aula ou no atendimento educacional especializado, que ela vai ter maneirismos, ecolalia e comportamentos estereotipados. Por isso que muita criança cega que não passou pela estimulação é esdrúxulamente considerada como uma criança autista. Porque, por exemplo, ela bate as mãos, ou ela balança a cabeça, ou então ela balança o corpo. E por que isso acontece? Né? Ou então ela anda assim, com a cabeça, né, com o queixo lá quase na barriga. E por que isso acontece? Porque ela não tem um modelo, ela não enxerga, então ela não executa suas posturas por imitação. Se não for alguém lá ensinar para ela que não anda com o pescoço assim, porque dói, porque dá distúrbio na coluna, né? Porque prejudica, e que as pessoas andam com a cabeça erguida, se ninguém nunca mostrar para ela, ela não vai saber. E cabe também, isso é papel da família, claro, desde bebê, mas cabe também a gente, enquanto professores, chamar a atenção, corrigir, né?
crianças cegas congênitas enfiam o dedo lá no olho e aperta, aperta, aperta. Por quê? É gostoso. Às vezes tem percepção de luz e essa luz dói, então põe lá dentro para tampar a entrada de luz. E é bom, mas daí a gente vai precisar mostrar para ela que pode prejudicar o globo ocular dela, que na unha tem muitas bactérias, que a gente pode transmitir doenças para esse olho. E aí a gente vai corrigindo essas posturas. Não é errado corrigir, tá? A criança que balança muito a cabeça, ou então a criança que se movimenta com o corpo, por quê? Ela já não está recebendo informação de fora, porque a grande parte das informações que a gente recebe é pela visão, então não está recebendo. Ninguém falou com ela. Ela tem lá 4 anos e ela foi deixada lá em cima do tapete e todos os adultos estão conversando. Ninguém estimula ela, ninguém deu um brinquedo. O que ela vai achar para brincar? Se ela não está enxergando que ali, meio metro para frente, está o ursinho de pelúcia. O que ela vai achar para ela fazer? Movimento. É o corpo dela, é a única coisa no mundo que ela sabe que existe, que ela tem certeza que existe, é o corpo dela. E aí ela vai interagir com esse corpo, né? Ela vai se movimentar, porque é a forma dela perceber que vive, que está presente, que ela está viva. E aí a gente vai bater, lá em Blumenau a gente tem um excelente serviço de estimulação essencial para as crianças com deficiência visual no nosso SAED de lá, que é o AE do Estado. E lá no CEMEA, que é da onde eu e a Fábio nós trabalhamos, a gente também tem estimulação essencial. E aí é importante essa criança estar nessa estimulação desde pequena, porque daí esse professor, que é da educação especial, vai trabalhando com ela essas questões. E aí, agora, pensando na criança que ainda não está diagnosticada como um estudante com deficiência visual. Lá na sala de aula, a gente que não tem nenhum aluno cego, nenhum aluno com baixa visão, que sinais que a gente pode se atentar a eles? E aqui os primeiros que eu trago, eles dizem mais relação, eles fazem mais relação a questões físicas, né? Então, por exemplo, a criança reclama muito de dor de cabeça, tá o tempo todo pedindo para chamar a mãe, porque tá com muita dor de cabeça, né? A gente tem lá em Blumenau 2 casos muito interessantes na mesma escola, com 3 anos só de diferença de um acontecimento para o outro. 2 meninas ficaram cegas com a mesma idade por tumor no cérebro. E aí começou com isso, com muita dor de cabeça. E aí, claro que tem toda uma outra história, não só relacionada à perda da visão, mas ao tratamento do câncer em si, né, processo de quimioterapia, de cirurgia, mas foi um dos fatores que começaram a chamar a atenção. Essa menina, a primeira, reclamava muito de dor de cabeça. A criança reclama de dores nos olhos também, né? Ou então ela diz que está vendo duplo. Ou então tu percebe que os olhos dela lacrimejam muito, né? Ela sempre está secando, ou parece que está chorando. Pisca demais, então faz precisa ver alguma coisa, ela se pisca muito, faz um esforço para isso. Esfregar os olhos também com frequência. Franzir sobrancelhas e olhos é muito interessante porque é uma questão de procurar o foco, né? Não sei quem aqui na plateia utiliza óculos e às vezes está sem óculos. A principal reação é essa, né? Você franze para achar o ponto de fixação que é melhor, né? Você precisa apertar mais os olhos, diminuir esse campo visual para conseguir enxergar melhor. E aí lá no slide 25 a gente traz alguns sinais que merecem a nossa atenção num olhar mais pedagógico daí.
Você observa que esse aluno ele se aproxima muito do livro para ler, ou então ele levanta e vai lá ver o que está, mas o que está escrito aqui mesmo? Vai lá no quadro, vê, né? Ele está muito assim, escreve muito de lado no caderno, olha muito para as pessoas assim de lado, com um foco diferente, não com uma visão com a pupila central, né? Você percebe que ele não consegue ler à distância, vai passar um filme com legenda, né? E aí ele não está dando conta de ler lá do final da sala, por exemplo. Ele tem dificuldade na aula de educação física ou durante o recreio, né? Ou na sala de aula mesmo. Tu observa que ele tropeça nas mochilas que ficam no chão, né? Ou bate o corpo em algumas coisas, nas pessoas, né? Percebe que não tem muito essa visão periférica. E também enxergar em ambientes claros também é um sinal que tem que ser olhado mais de perto, né? A criança se sente muito mal, saiu da sala e vai para a aula de educação física com um sol muito forte, ela demora muito para acomodar, porque acomodar a visão é normal para todo mundo, né? Todo mundo precisa daquele tempo para a pupila se fechar e entrar menos luz. Mas se a criança tem muita dificuldade ou demora muito tempo a acomodar essa visão, a gente tem que ficar atento. E aí, por exemplo, não consegue acompanhar o ritmo de cópia, né? Tu tá lá, já passou o quadro cheio, diz, gente, eu vou apagar. Daí tem sempre aquele que diz, não acabei ainda, né? Então, prestar atenção nisso. Pode ser inúmeras coisas. Pode ser que ele ficou conversando, mas pode ser realmente porque ele não deu conta de copiar. E aí, por último aqui a gente tem não seguir as linhas do caderno, né? Às vezes a gente nem para pensar que aquela criança que escreve torto não é porque ela é relaxada, é porque ela não está vendo a linha, né? E aí, aqui a gente para um pouco para pensar que nem todos aqueles alunos que a gente julga os arteiros da turma são arteiros, digamos, de graça, né? Às vezes ele não copia porque ele não está conseguindo ver e daí ele desiste, não quer mais copiar. Ele não está dando conta de enxergar, então inconsciente ele busca outra atividade. Às vezes ele não termina a tarefa, a atividade, porque o ritmo não deu conta, ele precisou escrever mais devagar, ou até mesmo escrever na linha, né? Ele escreve torto não porque ele é relaxado, ou porque não presta atenção, mas porque ele não está enxergando. E aí a gente vai precisar olhar de uma forma mais atenta e mais humana para essa criança. Tentar descobrir, em vez de chegar de novo, por que ela tem essas atitudes. É por outras questões ou pode ser porque ela não está enxergando? Tem uma baixa visão aí, ou uma miopia muito forte, algum erro de refração. E aí agora são 4h30. Aí agora a gente vai passar para uma parte mais rápida e não tão relacionada à educação, né? Então, dicas e sugestões, não é uma receita, mas são algumas dicas e algumas sugestões para quando você encontrar uma pessoa com a deficiência visual. Como proceder, por exemplo, né? Todos vocês aqui já tinham assistido uma palestra de alguém cego? Não. Então isso já é uma novidade para vocês. Imaginaram que seria assim? Não. Então, algumas coisas básicas, mas relacionadas à nossa humanidade mesmo, né? Porque a inclusão, gente, está aqui. Se a inclusão não acontece lá no nosso espírito, não existe. Se a gente não realmente considera as pessoas com deficiência como pessoas iguais a todas nós, por mais que a gente tenha atitudes, a gente nunca vai ser verdadeiramente inclusivo. E aí, a deficiência é uma característica da diversidade humana, então cabe a gente compreender isso. Não é aceitar,
eu aceito que você é cega, mas eu não compreendo. Eu não consigo te ver enquanto uma pessoa. Eu sou afeto. Tá, tudo bem, meu pai mandou, diz que é errado, discriminar, não vou pro céu se eu não ajudar o ceguinho a atravessar a rua, mas eu não vejo aquela pessoa como uma pessoa. Eu não consigo olhar para ela e entender que ela tem uma vida, que ela tem sentimentos, que ela tem desafios que transcendem a deficiência dela. Então, quando a gente começar a ver as pessoas com deficiência como pessoas, que é o principal, o primeiro termo do conceito, aí a gente vai começar a poder dizer que tem uma sociedade mais inclusiva. Por enquanto, a gente ainda não vê como pessoas. E aí, aqui uma coisa legal para ter lá com os nossos alunos: não subestime as possibilidades e não superestime as dificuldades. Como assim? Existem duas formas de preconceito. Uma que é o seguinte: ai meu Deus, coitada, ela não enxerga, meu Deus do céu, como é que ela vai fazer para viver e tal. E a outra face do preconceito é aquela que diz assim: puxa, ela fez faculdade. Meu Deus, que legal, ela sabe usar uma roupa que combina. Gente, ela toma banho sozinha, não acredito. Então, superestimar também é uma faceta do preconceito. Camuflado, mas é. Porque você vê coisas simples como super, o máximo. Ela sabe pentear o cabelo. Aqui eu estou dando exemplos esdrúxulos, mas, por exemplo, puxa, ela trabalha. Uma coisa normal. Quase todo mundo trabalha, né? Perguntas muito íntimas no primeiro contato, né? Como é que você faz para se limpar? Nunca me viu? Vou dizer que eu sei lá como é que tu faz. Nunca foi no banheiro quando acabou a luz? Leva a vela, né? Eu sabia. Não consegue sem a vela. Uma coisa legal, sempre falem com a pessoa. Tá lá vindo a pessoa cega com o guia vidente. Aí a pessoa chega e diz assim: o que ela quer comer? Como é que é o nome dela? Quantos anos que ela tem? Uma vez eu tive o prazer, maleficamente, de estar com uma pessoa e combinei previamente. Era minha irmã. E a gente já sabia que isso ia acontecer, que alguém ia chegar e perguntar pra ela. Eu não me lembro direito o que era, mas alguém chegou e disse assim: vamos supor que sei lá, vamos supor que o que ela quer comer, né? Não era isso, mas vamos supor que era. Chegou e perguntou pra pessoa que estava comigo: o que ela quer comer? Aí a pessoa virou pra mim: o que tu quer comer? Aí eu virei pra ela: eu quero comer isso. Daí ela virou pra quem perguntou: ela quer comer isso. Na frente da pessoa. Justamente para mostrar que era ridículo o que ela estava fazendo. A gente tem que falar com a pessoa cega. É com ela. É ela que veio no balcão pedir uma informação. Então é a ela que você vai se dirigir. Aqueles comentários assim, geralmente as pessoas mais idosas fazem isso, né? Tipo: nossa, como ela é bonita, coitada, mas é cega. E só que as pessoas não se tocam que a pessoa tá ali do lado e ela presta atenção, ela escuta, né? Isso aqui é legal. Ofereça ajuda, espere a oferta ser aceita e depois pergunta como é que deve fazer, né? Não aconteceu comigo, mas eu tenho uma amiga que sempre conta o caso que ela estava esperando a filha dela sair da escola e veio uma pessoa, pegou ela pelo braço e atravessou a rua. E aí, quando chegou do outro lado, a pessoa disse assim: agora você vai pra onde? E ela respondeu: eu vou voltar pro outro lado porque eu estava esperando a minha filha. Então a gente tem que perguntar: oi, fulano, né? Encosta no braço da pessoa. A pessoa está lá esperando para atravessar. Oi, você precisa de ajuda? Preciso. Como é que eu posso fazer? Vou te dar o braço. Só me diz quando abrir o sinal. Espera a pessoa explicar como fazer, né? Porque às vezes a pessoa não precisa mesmo da ajuda. Ou às vezes o jeito que se ajuda atrapalha mais do que ajuda.
Então é importante esperar. Agir com naturalidade mediante situações embaraçosas. Por exemplo, assim, por exemplo, batom no dente, né? Meu Deus, ela tá com batom no dente, coitada, ela não enxergou que tava com batom no dente. Quantas de vocês aqui já não teve batom no dente? Todo mundo. Mas quando é a mulher cega, porque ela é cega,